Shalom Adonai, Haris Kairene, mais uma aula extraordinária agora, aqui, nesse momento, para você. Eu estou te convidando a 3 coisas fazer. Primeiramente, se não for inscrito, se inscrever. Segundo, dar o seu like. Terceiro, compartilhar o conteúdo. Agora, eu vou te apresentar 2 livros da minha autoria. Esses 2 livros são imperdíveis, você precisa adquirir hoje, tá? Escatologia Pentecostal, um livro extraordinário para você adquirir agora, e o Fundamentos Escatológicos de Daniel, tanto um como o outro, estão em promoções. Esses 2 livros, você adquirindo eles, vai ter um conhecimento completo, total, sobre a visão escatológica do Antigo e Novo Testamento, sobre a visão escatológica dentro da órbita e do contexto pentecostal. Neste livro, por exemplo, eu trato tudo sobre as origens da escatologia pentecostal, em que ela está embasada, qual é a sua teologia, qual é a sua proposta, qual é o seu fundamento. Depois vamos ver a metodologia hermenêutica para a construção da escatologia pentecostal, e aí iremos entrar numa reflexão sobre a escatologia pentecostal. Um livro extraordinário, em promoção hoje para você adquirir, minha autoria, fruto de mais de 40 anos de trabalho docente. Temos também esse livro aqui, Fundamentos Escatológicos de Daniel, livro da minha autoria que eu trato sobre a apocalíptica judaica, um livro imperdível para você compreender a proposta da apocalíptica judaica e da escatologia de Daniel. Adquira os 2 livros hoje com um preço extraordinário, infinitamente extraordinário, um preço único somente hoje. Além desses, eu tenho livros meus em PDF, na área da teologia bíblica, na área da teologia sistemática, Evangelhos e Atos, Epístolas Gerais, Educação Cristã, História da Igreja 1 e tantos outros assuntos que você pode adquirir em PDF. Entre em contato comigo hoje e adquira já um bom conteúdo. Vamos, então, de aula? Vamos de aprendizado? Vamos falar hoje de o homem, um ser moral. Vamos falar da constituição, certo? Moral, constituição no sentido de moralidade, dentro do aspecto da formação do homem e da constituição do homem, certo? Nós temos a constituição física, nós temos a constituição espiritual e nós temos a constituição moral, dentro do que propõe a antropologia teológica. Quando tratamos de constituição moral, nós temos que tratar sobre os elementos que vão compor a forma moral e o desenvolvimento moral e todo o contexto de moralidade intrínseca no homem. O primeiro que nós vamos ver dentro desse elemento é a consciência. Tá? A consciência é considerada o juízo do homem, certo? O componente que está vinculado ao seu intelecto, aquilo que discerne tudo o que está à sua volta e também, inclusive, as relações entre os objetos e as suas ideias e pensamentos. Então, é a capacidade, é o poder de que o homem possa e possui a condição de julgar, tá? Entre o certo, entre o errado, entre o perfeito e o imperfeito. A faculdade moral do homem e no homem, ela representa um poder diferente, inclusive, do poder geral do intelecto, em julgar e avaliar qualquer que seja a coisa, o elemento, o objeto. A faculdade moral não é um poder à parte, certo? Ele se torna e ele toma essa condição e nome por não deferir ou diferir ou diferenciar
do poder intelectual, mas simplesmente até por causa da natureza das coisas julgadas. Então, a faculdade moral é a mesma inteligência julgando atos e qualidades do ponto de vista moral, tá? Já os condenando ou já os aprovando. Então, a pessoa se torna um juiz e, portanto, vai exercer o juízo. A faculdade moral é aquela responsável por julgar os atos praticados pelo homem e também até pelos seus semelhantes. É o ato de julgar que a consciência irá utilizar à medida que essa avaliação que a própria pessoa fez sobre determinado objeto ou acontecimento é uma ação praticada pela pessoa ou outra. Sempre que uma questão moral é julgada, ela vai requerer uma avaliação para ocorrer a aprovação, ou seja, a decisão que está agindo moralmente, se ela é certa ou ela não é certa, se ela está correta ou não está correta. Então, nós podemos dizer que é uma decisão a ser tomada pela sua consciência, pelo seu pensamento e pela sua forma de compreender, entender e discernir e dar o veredito a partir do que você concebeu como certo, como errado, como justo, como injusto, como perfeito, como imperfeito. Tá? E isso está dentro da condição que está vinculada à sua própria consciência, à sua própria capacidade de trazer a lume fatos que ocorreram contigo e com os outros, e assim julgá-los e tomar a sua própria decisão. A vontade e o livre-arbítrio também fazem parte dessa constituição moral do homem. A vontade, inclusive, ela pode ser considerada o poder que leva o homem a decidir se vai ou não proceder e que o leva a escolher qual a maneira por que vai executar uma ação, tá? Em relação aos demais poderes do homem, nós podemos dizer, inclusive, que a vontade é como um presidente, um executivo. É o homem decidindo e executando as deliberações que foram tomadas, tá? Durante todo um contexto, nós podemos ver também que a vontade, ela tem um sentido aplicativo a uma decisão tomada, a um sentimento que foi formado. E ela também está pautada em uma motivação. Sempre a vontade é acompanhada de uma motivação. Junto com a vontade, no aspecto teológico, aí vamos ter o livre-arbítrio, que está relacionado justamente ao conceito de arbítrio, que segundo, inclusive, nós que somos armenianos e defendemos a teologia arminiana, segundo Jacó Armínio, vai significar tanto a faculdade mental, como o entendimento pelo qual a mente pode julgar sobre qualquer coisa a ela proposta, quanto o julgamento propriamente dito, formado pela mente de acordo com aquela faculdade, como também transferida da mente para o arbítrio pela conexão muito próxima que existe entre eles. Então, nesse aspecto, quando a liberdade é atribuída ao arbítrio, se torna uma afeição do arbítrio, embora possa até estar relacionada à compreensão e à própria razão. Então, para Armínio, a liberdade, ao ser atribuída ao arbítrio, é uma liberdade do controle ou até de uma jurisdição de alguém que comanda e dá obrigação de prestar obediência. Dentro dessa proposta da inspeção, cuidado e governo de um superior, também é uma liberdade da necessidade. E uma liberdade da necessidade que está implícita em um sentido aplicativo. E esse sentido aplicativo, justamente, é aquele de motivador externo, ou de uma motivação externa, de uma natureza interior, intrínseca, que determina absolutamente
algo a ser considerado. Isso implica que o homem, nesse aspecto, tenha liberdade para tomar as suas decisões no âmbito moral, espiritual, emocional e social. Tá? Sobre o livre-arbítrio, ainda quero acrescentar que a sua relação com a vontade está no poder de escolha, como vemos, que se origina no interior do homem, dentro de sua própria volição. E é eu livre arbítrio no sentido de que o indivíduo não está consciente de qualquer necessidade e que está imposto sobre ele. Toda ação humana, sim, está incluída neste conceito, visto até que a ação humana parece não ser restringida por nada além da persuasão moral ou até pelas emoções. E é uma questão em que o grau e a vontade humana é livre. Então, nós podemos dizer que precisamos compreender que, biblicamente, há uma restringência de longo alcance sobre a vontade. Tanto salvo como o que não é, Deus pode influenciar em sua decisão e vontade, dependendo, assim, da pessoa aceitar a intervenção de Deus sobre o não regenerado e a influência de Deus. Tá? A influência de Deus sobre o não regenerado, inclusive, deve ser exercida se eles estão para se voltar para Deus em fé salvadora. Já o salvo, nesse aspecto, ele possui a intervenção do Espírito Santo para lhe orientar e convencer, tá? Sobre o certo, o errado, o que deve fazer e o que não deve fazer. Irá praticar a ação errada somente se ele próprio decidir desobedecer e não aceitar o guiar do Espírito sobre a sua vida. Então, quando exerce a sua vontade, o homem está consciente somente de sua liberdade de ação. E ele termina o seu curso por sua própria circunstância, mas Deus é que é o autor das circunstâncias. Então, ele é impelido pelas emoções, mas Deus é que é capaz de originar e controlar cada emoção humana. Então, o homem se orgulha do que é governado pelo juiz da própria experiência, mas Deus é que é capaz de promover todo o pensamento ou determinação da mente humana. Então, Deus é que molda e que dirige todas as causas secundárias até as que, cujo seu propósito eterno serão e são realizadas. Então, o que se precisa compreender sobre agir em liberdade, ou ter a oportunidade de decidir conforme as suas próprias decisões, é que são livres aquelas ações que se tornam o efeito da volição. Tá? Seja como for que o estado de mente que dá surgimento à volição tenha sido produzido, a liberdade daquele que age não é maior nem menor. É a sua vontade somente, nesse aspecto, que deve ser considerada e não o meio pelo qual ela determina. Se Deus preordenou certas ações e colocou os homens em tais circunstâncias, as ações certamente aconteceriam e acontecem de acordo com as leis da mente, e não obstante os homens são agentes morais, porque eles agem de uma forma voluntária e são responsáveis pelas ações que são feitas por eles próprios. Então, embora não sejamos até independentes de Deus, somos livres de forma que nós nos justificamos quando cumprimos o nosso dever e nos acusamos quando negligenciamos. Então, sentimentos de aprovação e desaprovação com referência à própria conduta da pessoa, do ser, não existiriam em nossas mentes se crêssemos que os homens são agentes necessários. Mas o elo que liga os decretos divinos com a liberdade humana é invisível. E tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, elevado até que eu não possa atingir. Então, podemos considerar que Deus permite ao homem a liberdade de decidir, para que ele reconheça suas próprias limitações, vendo que em muitas de suas decisões ele irá errar, falhar, fracassar, porque não é um ser perfeito, dotado de conhecimento, pleno de tudo, de todo o saber. É uma criatura que, mesmo com liberdade, tem o Criador que o conhece e que é perfeito e que tudo rege,
tudo conduz e tudo domina e tudo sabe, até o oculto. Então, é esse aspecto, esse sentido que precisa ser considerado dentro do quesito da consciência, da moralidade, da faculdade moral e da decisão do livre-arbítrio que o homem possui, da livre vontade, da livre decisão, da oportunidade de decidir o que irá ou que não irá fazer, o que irá ou que não irá praticar. Ok? Era isso que nós tínhamos por hoje, nesta aula aqui para você.